no quadro Encontro com o Autor, eu vou conversar com o mestre em Direito Previdenciário, doutorando em Direito Público e professor, Fábio Zambit Ibrahim. Ele está aqui para falar sobre seu livro Desaposentação, o caminho para uma melhor aposentadoria. Olá, Fábio, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado pelo convite, é um prazer. Obrigada. Fábio, eu quero começar a nossa conversa te perguntando por que você resolveu escrever sobre esse tema? Esse é um tema que eu fui apresentado há uns 15 anos atrás, aproximadamente. Achei um assunto interessante que não tinha um desenvolvimento adequado. Havia aí um artigo ou outro curto sobre o assunto e aí, meu ponto de vista, a melhor maneira de adensar uma determinada matéria é escrever sobre aquilo, porque aí você identifica eventuais problemas, dificuldades, faz uma reflexão mais profunda e daí surgiu a ideia que deu origem a esse livrinho aí, esse opúsculo sobre o tema. E, Fábio, o que é desaposentação? O conceito de desaposentação basicamente envolve uma situação em que o indivíduo já é aposentado por um regime previdenciário, opta por renunciar a esse benefício que vinha recebendo, com o propósito de liberar aquele tempo de contribuição que ele já possuía, somar a um novo tempo de contribuição que ele obteve após a aposentadoria, porque, por exemplo, se aposentou e continuou trabalhando, e com isso conseguir um benefício mais vantajoso. Bom, e esse tema, a questão da desaposentação, por que hoje em dia ela vem ganhando tanto destaque? Isso foi uma surpresa para mim também, à primeira vista, alguns anos atrás, porque quando eu escrevi essa obra, foi mais um desejo pessoal de aprofundar esse tema que me parecia inquietante e mal desenvolvido. E eu não esperava um crescimento tão grande, mas acabou tendo. Hoje você tem milhares de ações que envolvem desaposentação. E quando eu fazia o prefácio aí, a minha 5ª edição, eu até escrevi sobre isso. Por que o assunto cresceu tanto no Brasil? Porque é uma discussão que você eventualmente encontra em outros países, mas no Brasil a coisa explodiu. E o que acontece é que o regime previdenciário brasileiro, o regime geral principalmente, ele permite aposentadorias precoces. Isso é um fato. Hoje é comum que um trabalhador com 50 e poucos anos de idade se aposente por tempo de contribuição em condições plenas de continuar exercendo a sua atividade. Isso não é comum em outros países, mundo afora. O Brasil permite esse tipo de situação. Se entrar no mérito, se isso é certo ou não, isso é outra discussão. Mas esse indivíduo, então, ele se aposenta, relativamente jovem, e continua trabalhando, extremamente comum. Continua trabalhando. Ao continuar trabalhando, ele continua contribuindo, porque a legislação prevê a permanência da vinculação ao regime previdenciário, só que essa contribuição pós-aposentadoria, a priori, não traria vantagem alguma a essa pessoa, ficaria para o sistema, ideia de solidariedade. Entendo. E a desaposentação, ela teria como vantagem de trazer alguma utilidade para aquela pessoa desse novo tempo de contribuição pós-aposentadoria. Então, o indivíduo libera o tempo de contribuição anterior, soma ao novo tempo e consegue um benefício mais vantajoso. E isso cresce muito no Brasil, porque no Brasil as pessoas, em média, se aposentam mais cedo. Fábio, eu também gostaria de falar sobre os pontos divergentes que envolvem essa questão da desaposentação, mas esse assunto pode ficar para o próximo bloco? Certamente. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com Iluminuras. Hoje o nosso convidado do quadro Encontro com o Autor é o mestre em Direito Previdenciário, doutorando em Direito Público e professor Fábio Zambit Ibrahim. Ele está aqui para falar sobre seu livro Desaposentação, o caminho para uma melhor aposentadoria. Fábio, eu queria falar um pouquinho sobre os principais pontos divergentes que envolvem a desaposentação. Fala um pouquinho sobre isso. Alguns. Um argumento contrário à desaposentação é que não há previsão legal expressa que a permita. Esse é um primeiro argumento. Do meu ponto de vista, é incorreto, porque o administrado ele pode fazer tudo que a lei não veda, diferente da administração pública, aquela distinção de vinculação positiva ou negativa à lei. A administração só pode fazer o que a lei permite, o administrado não. Ele tem a liberdade para conduzir a sua vida da melhor maneira, da maneira que julgar adequada, desde que a lei não traga nenhum impedimento. Então, como a lei não veda a renúncia a benefícios, direito disponível patrimonial, ele poderia sim renunciar. Um outro argumento, que seria em tese impeditivo,
é o ato jurídico perfeito. O indivíduo, ao se aposentar, ele entra com requerimento administrativo, aquilo é avaliado, percorre um ITER previsto em lei e chega ao final, de forma plena e acabada, consolidando o benefício. E uma vez, então, materializado esse ato jurídico perfeito, não teria como a pessoa renunciá-lo, em razão até da previsão constitucional, do artigo 5º, que dá lá a garantia ao ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Esse é um argumento que impressiona à primeira vista, mas também incorreto, porque a regra é que o ato jurídico perfeito é uma garantia do indivíduo frente à administração, frente ao Estado, não o contrário. Se é o próprio titular daquela prerrogativa que abre mão daquilo visando uma condição mais vantajosa, não há problema algum. É lógico que o Estado ele pode, em algumas situações, em seu favor, buscar a garantia o ato jurídico perfeito, não estou questionando isso, mas nesse caso concreto, em que não há um prejuízo ao Estado, não vejo por que ser impedido. E um terceiro ponto, que é muito debatido também na questão da desaposentação, é o eventual desequilíbrio financeiro que isso possa provocar no regime previdenciário, já que o indivíduo pode conseguir um novo benefício em condições mais vantajosas, o que seria também vedado pela Constituição, no artigo 195, que impede a extensão de benefício sem fonte de custeio, o 195, parágrafo 5º, que eu acho também incorreto, porque a premissa do sistema é que quando o indivíduo se aposenta, ele se retira aos seus aposentos, o que quer dizer aposentadoria. Se ele continua trabalhando e continua contribuindo, você tem um ingresso de receita, tem uma contribuição que a priori não existiria. Então essa contribuição, ela deve ter alguma finalidade útil também para aquele segurado, ela não tem por que ficar para o sistema. A solidariedade, é lógico que existe, mas ela não exclui a correspectividade entre contribuição e benefício, ainda que num grau mínimo. Mas, Fábio, por exemplo, esse indivíduo que opta pela desaposentação, ele precisa devolver o dinheiro que ele já recebeu? Essa é a discussão central hoje no tema, a questão da devolução do que foi recebido. O próprio judiciário tem decisões conflitantes sobre isso. Em muitas situações, o juiz autoriza a desaposentação, porque a administração pública não reconhece, mas estabelece como pré-requisito a restituição dos valores recebidos, como que voltando ao status quo ante. A ideia é recompor o equilíbrio financeiro do sistema, evitando um enriquecimento indevido do segurado. Eu acho isso errado e a argumentação seria essa: o valor foi pago de forma lícita, devida, o indivíduo tinha direito àquilo, além de ser uma verba alimentar, naturalmente, que não cabe restituição, ele simplesmente quer um recálculo da sua aposentadoria. Já que ele continuou trabalhando. Com base no novo tempo de contribuição. Desaposentação é isso. Nada mais é do que um instrumento viável no nosso ordenamento para que se faça um recálculo daquele benefício. Existe algum processo envolvendo essa questão tramitando no Supremo? Sim, nas instâncias ordinárias, tem milhares de processos hoje sobre isso, e tem já um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre o tema da desaposentação, que já tem um voto favorável do relator, que é o ministro Marco Aurélio, e aí estamos no aguardo, né, para ver o desfecho disso. Agora, Fábio, todo e qualquer indivíduo que busca a desaposentação precisa ingressar na Justiça? Hoje sim, porque isso não é reconhecido administrativamente. Entendo. E quanto tempo demora, mais ou menos, para ele receber uma resposta? E como tem sido o entendimento dos tribunais? Isso varia muito, né, de acordo com a região do país, mas muitas vezes demora, até porque a administração recorre, isso acaba percorrendo aí todas as instâncias. Então, isso pode levar anos até que se tenha uma posição definitiva, né? E muitas vezes o que acontece é que o retorno financeiro também pode não ser vantajoso. É importante que o segurado tente fazer uma simulação antes, porque o indivíduo, quando opta pela desaposentação, renunciando ao benefício anterior e conseguindo uma nova prestação hoje, ele vai se submeter às regras vigentes hoje, a aposentadoria. Entendo. E aí o indivíduo, por exemplo, se aposentou numa época que não tinha fator previdenciário e hoje ingressa num benefício por tempo de contribuição com fator previdenciário. Então, mesmo somando o novo tempo de contribuição, a renda mensal dele fica igual, ou tem um aumento pífio frente ao que recebia anteriormente. Então, nem sempre
procedimento é vantajoso. Mas as decisões, algumas são favoráveis, outras contrárias. O STJ já tem alguns precedentes favoráveis, inclusive liberando os segurados de repetir os valores. Agora, vamos aguardar o que o Supremo falará a respeito. Fábio, olha, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu livro. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigada.